Bom, questão de arquivamento de notícia de fato na 7 de 2018. Então, se foi arquivado o recurso da notícia de fato, ela vai ser protocolada na própria secretaria do órgão que promoveu o arquivamento, normal, sem novidade, e juntada aos respectivos autos. Protocolou na secretaria do órgão que efetuou o arquivamento, ela vai ser juntada aos respectivos autos que deverão ser remetidos ao Procurador-Geral de Justiça no prazo de 3 dias, se não houver reconsideração. Então, entra com recurso, promotor não reconsiderou, ele vai ter que juntar esse recurso aos autos e vai enviar ao PGJ em 3 dias. Na hipótese de atribuição originária do Procurador-Geral, o recurso vai ser no Colégio de Procuradores. Então essa é na 7 de 2018, tá? Só para complementar, porque eu achei o card aqui sobre vedação da proposta de acordo de não persecução penal. Então são 6 hipóteses que não se pode fazer o acordo. Então quando for cabível transação penal, não pode fazer acordo quando for cabível a transação penal. Dano maior do que 20 salários mínimos. Investigado em hipótese de reincidência ou crime doloso anterior. Então, um cara que é reincidente de crime doloso anterior ou crime doloso anterior, não pode. Ele é reincidente ou cometeu um crime doloso anterior, não pode. Prazo de acordo gerar prescrição. Vai fazer um acordo agora e vai gerar a prescrição de uma penalidade futura. Vai saber se vai cumprir isso até o final. Não pode. Crime hediondo equiparado ou Lei Maria da Penha. Não pode. Crime hediondo equiparado ou Lei Maria da Penha. O que mais que não pode? Quando o acordo não atender à reprovação e prevenção do crime. Fazer um acordo não é proporcional, não é razoável. Vamos falar de inquérito civil. O que é o inquérito civil? O inquérito civil é de natureza unilateral e facultativa, membro do Ministério Público, ele que toma a decisão, e é facultativo, ele pode ou não abrir. É procedimento investigatório e será instaurado para apurar fato que possa autorizar a defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos da legislação aplicável, servindo para o exercício das atribuições inerentes às funções institucionais do Ministério Público. Parágrafo único. O inquérito civil não é condição de procedibilidade para ajuizamento das ações de titularidade do Ministério Público, nem para a realização de demais medidas de sua atribuição. Da instauração. Quando que pode ser instaurado o inquérito civil? De ofício, ou seja, o promotor, eu quero e vai, pronto, de ofício, caneta lá e pronto. Em decorrência de notícia de fato apresentada por qualquer pessoa ou autoridade, desde que forneça por meio legalmente permitido informações sobre o fato e seu provável autor, bem como a qualificação mínima que permita a sua identificação e localização. Terceiro, por determinação do Conselho Superior do Ministério Público nas hipóteses regimentais. Então, são 3 situações que que o promotor pode abrir o inquérito civil. A primeira é de ofício, a segunda notícia de fato, e a terceira é por determinação do Conselho Superior do Ministério Público. Artigo 14 fala que é um inquérito civil, a propositura de... Na verdade ele fala, a instauração do inquérito civil e a adoção das medidas dele decorrentes caberão ao membro do Ministério Público investido a atribuição para a propositura da ação civil pública. Então é o promotor que decide. Respeitadas as regras de distribuição, tá? Inclusive na hipótese de instauração de ofício, bem como as atribuições originárias do Procurador-Geral. Conflito negativo ou positivo vai ser suscitado fundamentado nos próprios autos ou em petição dirigida ao PGJ, e o PGJ vai decidir em 30 dias. Se no curso da investigação o promotor verificar que ele não tem atribuição para aquilo, ele vai remeter os autos para o órgão dela investido, ou seja, para quem tem atribuição, ele tem que comunicar a remessa desses autos para o Conselho Superior do Ministério Público. Já no caso de declinação de atribuição para outro ramo, Ministério Público Federal, por exemplo, do Ministério Público, a decisão deverá ser submetida ao referendo do Conselho Superior do Ministério Público no prazo de 3 dias. Então, outro ramo precisa do referendo do Conselho Superior do Ministério Público em até 3 dias. Essa aqui é muito boa para cair no Q1. A portaria de instauração do inquérito civil conterá o fundamento legal que autoriza a ação do Ministério Público e a descrição do fato objeto da investigação. 2. O nome e a qualificação possível do noticiante.
se for o caso. 3. O nome, o número do CNPJ ou CPF e os demais dados de qualificação do investigado. 4. A determinação de diligências iniciais, se houver. 5. A determinação de publicação do extrato no DOMP, conforme o modelo constante no anexo 2 da resolução. 6. A data, o local da instauração e a assinatura do membro do Ministério Público. Antes de fazer o inquérito civil, o promotor ele pode abrir um procedimento preparatório, tá? Ele pode abrir um procedimento preparatório. O que tem que ter no procedimento preparatório? A mesma coisa do inquérito civil. Então são essas 6 situações: fundamentação legal, qualificação do noticiante, qualificação do investigado, determinação de diligência, se for o caso, publicação do extrato no DOMP, a data, o local de instauração e a assinatura do membro do Ministério Público. O procedimento preparatório ele visa obter elementos para a identificação dos investigados, ou delimitação do objeto. Então, identificar o investigado e delimitar o objeto. Ao final do procedimento preparatório, ele pode converter em inquérito civil mediante confecção de nova portaria, né? Então, lembrando que esses autos aqui, extrajudiciais aqui, são sempre por portaria, né? Aqui, só para não pular, artigo 19 e artigo 20, quando fala que é da complexidade dos fatos e amplitude do objeto, então o presidente ele pode desmembrar a investigação, ele tem que expedir as portarias correspondentes. Então, quando é muito complexo e amplo, né, vai desmembrar a investigação e vai expedir as portarias correspondentes. Agora, quando ele está fazendo a investigação e apareceu um novo fato, né, que é desconexo, não tem nada a ver, é diverso desconexo do que ele está investigando, ele vai extrair peças para a instalação de um novo inquérito civil, respeitadas as regras de divisão e de atribuições. Então, artigo 21 é permitida a atuação conjunta de distintos órgãos de execução, então pode ser feita uma força-tarefa para instauração e condução de inquérito civil mediante designação específica quando o fato investigado estiver diretamente relacionado com as respectivas atribuições. Parágrafo único. O registro e a tramitação do inquérito civil ocorrerão no órgão a que primeiro for distribuída a notícia de fato, tá? Então, o registro e a tramitação do inquérito civil vai ocorrer no órgão a que primeiro foi distribuída a notícia de fato. E aqui é diferente o inquérito civil, né? Quem que vai tramitar e quem vai ser responsável pelo registro é diferente lá do procedimento investigatório criminal, que aí quem vai presidir é quem tiver sido indicado na portaria de instauração. Ainda sobre o inquérito civil, o impedimento da suspeição, o presidente do inquérito civil ele pode declarar o seu impedimento ou suspeição a qualquer tempo. Durante a tramitação da investigação, o interessado pode arguir o impedimento ou a suspeição do presidente. Para o fim desse artigo, considera-se interessado aquele que... isso aqui é bom. O interessado é aquele em face de quem pode ser proposta a ação civil pública, em face de quem pode ser proposta a ação civil pública, em face de quem pode ser proposta a ação civil pública, em face de quem pode ser proposta a ação civil pública ou quem requereu a investigação. A arguição de suspeição ou impedimento no inquérito civil público será formalizada em peça própria, acompanhada das respectivas razões. Então tem que acompanhar as respectivas razões e instruída com a prova do fato constituído alegado. Então você está falando que o cara não pode por quê? Você tem que falar o porquê. E você tem que provar. Sob a pena de não reconhecimento. Então pode nem ser reconhecido. Se você não dizer as razões e não provar isso, pode não ser reconhecido. Recebida a arguição será autuada em apartado e apensada aos autos principais. Então, o argumento de suspeição ele vai ser autuado em apartado e apensada aos autos principais. O impedimento, o presidente do inquérito civil ele vai lançar nos autos de exceção em até 5 dias. E ele vai se manifestar, ele tem 2 manifestações. Um ele vai recusar e um ele pode concordar. Quando ele recusar, não concordo, ele vai recusar esse impedimento, ele tem que remeter os autos em até 3 dias para o Conselho Superior do Ministério Público, certo? Para deliberação. E o Conselho Superior do Ministério Público vai tomar essa decisão em até 2 sessões após o seu recebimento. Ele faz 2 reuniões por mês, então ele tem 2 sessões, tem um mês para tomar, recebeu e tem um mês, 2 sessões para fazer a deliberação.
Caso o promotor ele concorde com a alegação, com que o fato ele vai ser automaticamente transferido à presidência da investigação para o seu substituto. Então, na hora que ele concordar, já transfere automático para o substituto. E aí, no caso do artigo do inciso aqui, primeiro, aqui, no caso dele recusar, o relator poderá, ou seja, o relator é um colégio, né? É um órgão colegiado, não é igual lá na 7 de 2018, então aqui você tem um relator. Então, sendo relevante o fundamento da arguição de suspeição ou impedimento, o relator ele pode suspender a tramitação do inquérito civil até o pronunciamento do Conselho Superior do Ministério Público. Ele tem que dar ciência ao presidente da investigação e ao seu excipiente. Excipiente é com X. Excipiente. Então, ainda que transferida a presidência da investigação dos autos do inquérito civil, permanecerá a tramitação na promotoria de origem. As normas referentes ao impedimento e suspeições aplicam-se às demais classes de autos extrajudiciais tratados nessa resolução. Então, aplica às outras coisas também. No inquérito civil, eu vou parar por aqui, mas ainda tem que ver sobre a instrução do inquérito civil. Tem uma coisa muito importante aqui, que fala sobre objeto de investigação, os meios, né? Então, vai ser juntado em peças, em ordem cronológica de apresentação. Todas as diligências serão formalizadas mediante termo, auto circunstanciado. Então, tem uma série de coisas aqui que tem que falar ainda. Notificações, requisições, registros audiovisuais. A gente é muito fraco nessa parte. Da publicidade, é muito importante. A gente tem que colocar isso aqui depois dos prazos. Do arquivamento. O arquivamento é cheio, eu vou botar agora. Então, arquivamento do inquérito civil. Quando que vai ser feito o arquivamento do inquérito civil? São 4 as hipóteses. Então, hipótese 1, quando que vai ser arquivado? Depois de esgotadas todas as diligências possíveis, o membro do Ministério Público se convencer da inexistência de fundamento para a propositura de ação civil pública. Depois que esgotou todas as diligências, não achou nada, o membro do Ministério Público ele tem certeza, ele se convenceu que não existe fundamento para a propositura da ação civil pública. Na verdade, ele investigou e comprovou que o cara é inocente. E a segunda situação, na hipótese de ação civil pública não abranger todos os fatos investigados. Não abranger todos os fatos investigados referidos na portaria inaugural. Então, vai ser feito o arquivamento em referente a eles. Então, não abranger todos os fatos investigados referidos na portaria inaugural. O inquérito civil também será arquivado quando celebrado compromisso de ajustamento de conduta, ok, tranquilo, quando celebrado compromisso de ajustamento de conduta, e quando celebrado acordo de não persecução civil, Então, tem duas situações que é tranquilo, acordo de não persecução civil e acordo de ajustamento de conduta. Então, quando não abranger todos os fatos investigados referidos na portaria inaugural e depois esgotar todas as diligências, o cara tem certeza que o caboclo é inocente, ele vai arquivar. Então, arquivamento não é permitido o arquivamento implícito, ele tem que abranger cada fato investigado. Então, por isso que ele cita ali que não abranger, vai arquivar quando não abranger todos os fatos. Então, não é admitido o arquivamento implícito. Então, depois que for feito o arquivamento, vai cientificar o noticiante e o investigado. No prazo de 3 dias, faz a cientificação. E depois de cientificado, tem que mandar no prazo de 3 dias, você vai mandar para o Conselho Superior do Ministério Público. Então, cientificou, manda em 3 dias para o Conselho Superior do Ministério Público. Aqui ele dá mais uma citada aqui. Quando a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas investigadas no inquérito civil, será promovido o arquivamento em relação a eles, em decisão fundamentada, adotando-se as providências determinadas no parágrafo anterior por meio de autos suplementares. Então, repetindo aqui, quando a ação civil pública não abranger todos os fatos e pessoas investigados no inquérito civil, então, a ação civil pública não abrange todos os fatos e pessoas investigadas no inquérito civil, será promovida o arquivamento em relação a eles, só aquilo que não foi abrangido, tá? Aquilo que está fora da ação civil pública vai ser feito o arquivamento. Em decisão fundamentada, tem que fundamentar. Adotando-se as providências determinadas no parágrafo anterior, no caso é sobre o inquérito civil, é tudo que a gente já falou, por meio de autos suplementares.
Cientificação vai ser preferencialmente por meio eletrônico, podendo também ser efetivado por carta com aviso de recebimento, notificação pessoal ou, na hipótese de não localização ou de noticiante anônimo, por publicação no extrato do DOMP. Boa, que já caiu aqui também. Não ocorrendo a remessa no prazo previsto, então arquivou e não mandou em 3 dias para o Conselho Superior do Ministério Público. O Conselho ele pode requisitar de ofício ou a pedido de legítimo interessado. Ele pode requisitar de ofício ou a pedido de legítimo interessado os autos do inquérito civil para reexame e deliberação, comunicando o fato à Corregedoria do Ministério Público. Então ele vai pedir de ofício, requisitar de ofício ou a pedido de legítimo interessado os autos do inquérito civil para reexame e deliberação, e ele deve comunicar, o Conselho Superior deve comunicar o fato à Corregedoria Geral do Ministério Público. No caso de inquérito civil, o Conselho Superior do Ministério Público ele só vai conhecer da promoção do arquivamento nos casos em que o objeto investigado estiver contemplado dentro dos interesses ou direitos a que se refere o artigo 12 da Resolução 9 de 2018. Isso aqui é importante porque eu não me lembro dele. Então, parágrafo 8º, se houver notícia de infração penal, independentemente da remessa dos autos ao Conselho Superior do Ministério Público, o presidente do procedimento encaminhará cópia das peças pertinentes ao órgão do Ministério Público detentor de tal atribuição. Aí na sequência fala já se o Conselho Superior não homologar a promoção de arquivamento. Aí a gente tem uma parte que a gente já falou aí, porque ele tem 2 decisões. Ele vai converter o julgamento em diligência para realização de atos imprescindíveis à deliberação, tem que especificar, especificando-os. E 2, ele deliberará pelo prosseguimento da investigação, indicando os fundamentos de fato e de direito de sua decisão. Aí na hipótese prevista nas decisões aqui do Conselho, não havendo reconsideração pelo promotor, quem promoveu o arquivamento, o Conselho Superior vai remeter os autos ao Procurador-Geral de Justiça para a designação de outro membro do Ministério Público para a atuação. Então será pública a sessão do Conselho Superior do Ministério Público para apreciação das promoções de arquivamento, salvo no caso de haver sido decretado o sigilo.